Olá, pessoal! Estamos de volta direto da Feira Digital Jacto com você. Você sabe que nesses 2 dias de feira você pode comprar o seu equipamento Jacto com descontos e bônus especiais. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre pulverização de cana-de-açúcar. E quem está aqui para falar um pouquinho comigo sobre esse assunto e esclarecer todas as nossas dúvidas é o Fábio Torres, que é o especialista da Jacto. Tudo bem, Fábio? Tudo bem? Boa tarde, Mona Lisa. Boa tarde a todos os amigos e amigas que estão nos assistindo agora. Ótima tarde para você também. Para quem não sabe, a Jacto foi a primeira empresa do mundo a desenvolver o primeiro pulverizador para cana-de-açúcar, não é, Fábio? Isso foi em 2004 e você fez parte dessa história, né? Perfeito, Mona Lisa. Em 2004, a gente já entendeu que cana era uma cultura diferente, né? Tinha um dia a dia diferente, uma maneira de trabalhar, né? Uma cultura que exige muito dos equipamentos. E lá em 2004 a gente decidiu ter um equipamento específico para cana-de-açúcar, que era o Uniporte 3000 Canavieiro, e foi um sucesso até 2017. E agora ele foi substituído por esse que está aqui atrás da gente, né? Exatamente. Que é o 3030. Fala um pouquinho dele para a gente. Exatamente. O Uniporte 3030 Canavieiro é um equipamento que trouxe muita tecnologia ao setor, né? A gente tem que olhar a indústria de máquinas agrícolas como a indústria de automóveis. Então, nós tínhamos um equipamento em 2004, para 2017 são 13 anos de evolução. Então, esse equipamento que a gente está vendo aqui, o 3030 Canavieiro, carrega toda essa evolução que a gente vai comentar daqui a pouco. Então vamos comentar agora já estamos falando dele, o que ele trouxe de novidade aí para o setor da cana. Tá perfeito. Então, primeiro, né, quando a gente desenvolve uma máquina agrícola, é preciso conhecer muito aonde ela vai ser aplicada, as características da cultura, que defensivos vão ser utilizados, os hábitos dos operadores, da equipe de reabastecimento. Então a gente foi a campo, estudou muito isso, né, inclusive a parte mecânica, de manutenção, como que é feita nas usinas. Esse é um equipamento focado mais em usinas, né? A gente vai trazer novidades aí, daqui a pouquinho eu falo, para o fornecedor de cana, para o pequeno produtor de cana. Mas aqui a gente vai falar de usina. Então a gente estudou muito o dia a dia na cultura da cana. Cana tem uma série de diferenças, né? E eu vou mostrar isso aí no equipamento. A primeira, a cana não é um cultivo anual como os cereais, e não é um cultivo perene como as frutas, né? É o que a gente chama de semi-perene. Então a cana ela fica aí de 5, 7 a 10 anos no mesmo local e depois é renovado. Isso exige todo um preparo de solo, né? Então quando você vai fazer a renovação do canavial, é feito um preparo de solo profundo, né? Você coloca uma série lá de nutrientes, 18, 20 toneladas de adubo orgânico. É um preparo realmente profundo, e a cana ela é plantada no que é chamada de sulco, né? Ela é plantada um pouquinho mais profunda e depois você tem o lombo. Então você tem sulco, lombo, sulco, lombo. E o pulverizador, ele tem esse desafio, ele vai ter que andar por cima do lombo, que é uma parte estreita. Então eu queria mostrar, pedir para o Eduardo acompanhar a gente, mostrar a primeira característica de um pulverizador específico para cana, que é um pneu muito mais largo do que dos equipamentos de cereais, tá? Os equipamentos cereais têm pneus aí de 34, 37 centímetros, esse aqui chega próximo dos 50. Isso é para fazer com que a máquina consiga andar por cima do sulco sem cair, por cima do lombo, sem cair no sulco onde a cana está plantada, tá? É o único equipamento do mercado que tem um pneu dessa largura, né? Logicamente, para ter um pneu como esse, você tem toda a parte de transmissão, de motores de roda, todo o sistema hidráulico desenhado para suportar essa carga. Uma segunda característica, cana, a gente começa lá a plantar ela em janeiro, fevereiro, março, abril e vai até dezembro. Então você vai plantando ao longo do ano e vai fazendo todos os tratos culturais ao longo do ano, vai adubando, vai pulverizando e vai colhendo. Praticamente a operação não para numa usina durante o ano todo. Então um equipamento desse, ele roda numa usina
3 vezes mais hora, muitas vezes 4 vezes mais horas do que os equipamentos cereais. Cereais a gente trabalha 800 a 1.000 horas por ano. Uma máquina dessa é projetada para trabalhar de 2.500 a 3.500 horas ano. Aí, Fábio, você falando dessa forma, me veio uma dúvida aqui. Então, como ele roda mais que um equipamento comum para cereais, por exemplo, ele exige mais manutenção durante o ano? Como que funciona essa parte de manutenções? Realmente a exigência mecânica é muito maior, né? Então você tem que ter uma atenção muito maior para toda essa parte mecânica, né? É o que a gente chama de uma manutenção preventiva. A Jato ela oferece uma série de treinamentos para as usinas, para mecânicos, para operadores, para eletricistas, justamente para preparar a usina para que a sua própria equipe saiba acompanhar durante o ano e fazer todas as manutenções necessárias. Então, a Jacto oferece essa assistência aí para o cliente. Oferece gratuitamente. E também o sistema de telemetria da máquina, mais para frente eu vou falar um pouquinho da telemetria, o sistema de telemetria também mostra os alarmes para o pessoal da usina, né? Se tem filtro entupido, se o óleo está superaquecendo, se tem algum sensor quebrado. Então é possível, mesmo que remotamente, né? Mesmo que à distância, a gente acompanhar se a máquina precisa de uma manutenção. Mas falando um pouquinho mais só sobre projeto de um equipamento que trabalha muitas horas mais, é muito interessante a gente olhar chassi, né? Quando você vai ver um equipamento projetado para trabalhar em cana, ele tem que ter um chassi muito mais robusto do que outros equipamentos, né? Então esse chassi aqui, ele é parafusado, ele tem rebites, mas não tem solda. Com isso a gente consegue trabalhar com equipamentos, com materiais mais nobres e ter uma máquina extremamente robusta, porém leve. Se a gente olhar também o chassi, o eixo, né? Esse eixo, as pernas são em ferro fundido, né, extremamente resistentes para o trabalho em cana. Tá? Então, começa por aí. Uma máquina para cana tem que ser uma máquina mais resistente do que outras culturas. Outra característica, Mona Lisa, bastante interessante, é que cana tem áreas pequenas, talhões pequenos. Sim. As usinas têm em média aí 25, 30 mil hectares, algumas têm 80, 90 mil hectares, mas as glebas, as parcelas são muito pequenas, em média 15 a 20 hectares. Isso é dimensionado em função da colheita. Para você, com poucas colhedoras, normalmente 4 ou 5, você colhe aquele talhão. Então não são talhões muito grandes. Com isso, tem uma quantidade de manobras muito grande. A gente vê um pulverizador, por exemplo, em soja, no cerrado, ele dá um tiro de 3, 4 quilômetros. Então ele anda 4 quilômetros e faz uma manobra. Em cana, os talhões têm aí 150, 200 metros. Então ele anda um pouco e já manobra, anda um pouco e manobra. Tem um número muito grande de manobras. Por isso, é fundamental ter esse sistema que gira as 4 rodas, tá? Isso também foi pensado, então? E isso, na Tudo verdade, estrategicamente pensado. Isso a gente disponibiliza para todas as culturas, né? As máquinas nossas maiores que vão aí em cereais, em algodão, também tem o que a gente chama de eixo direcional traseiro ou nitrac, também tem disponíveis, mas o ganho é muito grande na cana-de-açúcar, né? É um opcional. A máquina que sai com esse opcional, ela faz em média 25, 30% a mais de área por dia do que um equipamento que não tem. Que influencia depois no ganho final. Com certeza, né? Então você não precisa ter tantas máquinas para fazer a mesma área se você tem dispositivos como esses. Ô Fábio, você falou que essa máquina aqui ela é voltada para usinas, né? E para o pequeno produtor de cana, ela também serve ou não? Ela serve, né? Mas a gente vai trazer novidades. Em um momento já tá especial, revelando. então, em um momento especial aí durante o ano, a gente vai mostrar um equipamento novo para o pequeno produtor de cana, né, algo aí de 200, 300, 400 hectares, e vamos também em breve apresentar uma versão menor dessa máquina, essa sim para um fornecedor de cana que tem aí seus 1.000, 2.000 hectares, que vende sua cana
para a usina, tá? Esse equipamento, o foco dele vai passar a ser exclusivamente usina. E aí, essa nova aí que vocês estão desenvolvendo seria específica para o produtor? Exatamente. Pequeno produtor, pequeno e Vai médio produtor. ter boa parte dos recursos que eu vou mostrar aqui, mas talvez não todos. Porque hoje não existe, né, para o pequeno e médio produtor. Ele acaba utilizando o pulverizador comum que não é voltado para cana-de-açúcar. Exato, ele acaba usando máquinas aí de soja, de milho, e elas sofrem, né, bastante quando você coloca numa cultura que exige tantas horas de uso ao longo do ano. E isso impacta em produtividade? Sem dúvida. Uma coisa que impacta muito em produtividade, que eu gostaria de frisar aqui, de mostrar, Claro. Eu falei um pouquinho do desenvolvimento da máquina. Quando a gente desenvolve um equipamento como esse, e isso demora aí 4, 5, 7 anos muitas vezes, a gente ouve muitos operadores, as frentes de reabastecimento, as equipes de manutenção. Então, essa aqui é uma máquina que foi muito pensada no uso dela. Esse lado que a gente está aqui é o lado do reabastecimento da máquina. Toda a parte de reabastecimento está do lado de cá. Toda a parte de óleo, diesel, óleo da bomba está do outro lado, né? Até porque na usina você tem um caminhão que reabastece com defensivo e tem um outro caminhão que reabastece com óleo diesel. E atrás você tem o acesso, né, à parte mecânica, à manutenção, ao motor. Então, só explicando um pouquinho do reabastecimento, aqui a gente vai colocar a cauda, né? Então, o caminhão com defensivos vai colocar a cauda aqui, vamos abrir e vai abastecer rapidamente o tanque. Esse outro duto aqui é para abastecer um tanque que nós temos aqui de 300 litros de água limpa, tá? Que é usado basicamente aí para lavar embalagens. Depois que a gente reabastece, tem esse painel com válvulas aqui, que eu posso usar a água do tanque principal, eu posso usar a água do tanque de água limpa, eu posso deixar essa alavanca na posição de pulverização para fazer limpeza do tanque, para incorporar defensivo, que é quem não trabalha com cauda pronta, né? Essa parte abaixa e a gente prepara a cauda aqui, e aqui eu levo os equipamentos de proteção, né? Como luva, os EPIs, máscaras, enfim, toda a parte de abastecimento está disponível desse lado. A gente tem que ter aquela ideia, né, um conceito quase que de Fórmula 1. Essa máquina ela sai com 3.000 litros, que é a capacidade do tanque, e ela vai esgotar isso em 20 minutos. Né? Então, em 20, 25 minutos, ela acabou e volta. Então, nós não podemos demorar muito para reabastecer o equipamento. Tá? Então, em média, aí, o pessoal que está treinado, que trabalha bem, em 6, 7 minutos reabastece a máquina e ela rapidamente volta a trabalhar. Você falou sobre o pessoal treinado, né? Tem muita tecnologia nessa máquina. Como que fica isso na mão do operador? O operador ele precisa estar treinado, ele precisa ter um treinamento para poder operar de forma eficiente essa máquina? Essa é uma questão muito boa, Mona Lisa. Quando chegou a eletrônica nas máquinas agrícolas, vamos falar o GPS chegou no Brasil em 1997, piloto automático chegou em 99. Quando essa eletrônica chegou, nós não tínhamos nem celular. Então, isso aí era muito difícil para o operador. Hoje, o operador, já pelo próprio hábito de usar celular, ele já tem uma grande familiaridade, né, com touchscreen, com mudar de telas. Então, não é uma dificuldade mais. Né? A eletrônica hoje já é muito comum e muito presente no campo. É lógico que a gente, quando desenvolve um equipamento como esse, que tem sensor de umidade e temperatura, que é uma estação meteorológica, tem telemetria. Mas eu acho que a gente pode tirar uma base pelos próprios carros, né? Os carros, claro, os automóveis que a gente utiliza, né? Que tem todos esses sensores e a gente sabe lidar com eles. Exato. Acho que dá para fazer um comparativo, dá, não dá, não, Fábio? e para operar uma máquina dessa, só para a gente ter uma ideia, para operar é um joystick. Né? Então, você faz praticamente tudo em somente um manche, colocando para frente, para trás e com alguns botões. Então, não é um equipamento muito difícil de operar. Você tem um display, né, uma tela que cuida da parte de pulverização, quantos litros eu quero jogar, te indica ali a área tratada, volume gasto, e você tem uma outra tela que é o piloto automático e o GPS
né, mas que hoje isso já é bastante comum, os operadores já estão bastante familiarizados. De qualquer forma, quando se vende uma máquina como essa em uma usina, a Jato oferece gratuitamente uma entrega técnica, que são 2 dias de treinamento em campo. E nós temos também, no nosso centro de treinamento em Pompeia, cursos para operadores também gratuitos. Tá? Então, claro que existe essa preocupação de você ter gente capacitada. E de orientação, né? Só para pegar sua deixa aí, se você tiver alguma dúvida em relação a esse equipamento ou outros equipamentos do portfólio da Jacto, você pode acessar a nossa sala virtual, que está aí no nosso hot site. Vai aparecer o endereço aí para você, o Eric vai colocar para a gente. E você pode falar com os nossos especialistas. O Fábio é um desses especialistas que está fazendo atendimento lá na sala virtual. Nesses 2 dias, eles estão tirando todas as suas dúvidas técnicas e também comerciais. Além disso, a gente está atendendo também pelo WhatsApp. Então, você pode nos chamar aí pelo WhatsApp e tirar todas as suas dúvidas, além das nossas lives. Agora, essa é a última live de hoje, mas amanhã tem outras lives com especialistas da Jacto, tá? Eu queria só complementar, Mona Lisa, quando a gente fala em eletrônica, né, esse equipamento especificamente, ele tem 2 pacotes de eletrônica disponíveis, que cada usina vai escolher o que achar mais interessante. Então nós temos uma eletrônica importada, né, bastante conhecida, o pessoal já tem o hábito de usar, e nós temos uma eletrônica desenvolvida pela Jato, né, e isso é muito interessante, que a eletrônica desenvolvida pela Jato, nós tivemos a oportunidade de desenhar todos os ícones, de fazer todas as telas. Então, é uma eletrônica muito mais amigável para o nosso operador. E de ouvir o operador, claro, né? Não, então nós levamos para muitos operadores, né, pranchas com vários desenhos e perguntávamos para eles, né, qual que simboliza para você um piloto automático? E aquele que foi mais escolhido foi o que a gente adotou, né? Então, a gente procurou desenvolver uma eletrônica bastante intuitiva para o nosso operador. Tem uma pergunta aqui que chegou, do Paulo Arbex. Ele está perguntando sobre a mecanização da cana. Na verdade, ele está afirmando, né, que é um mundo à parte em todas as operações. É isso mesmo, né? É isso mesmo. O professor Paulo Arbex conhece bastante o assunto e é um mundo à parte, né? Quando a gente olha, por exemplo, uma operação de colheita, né, uma colhedora colhe 700, 800 toneladas por dia, uma máquina, todos os números são muito grandes em cana. Um equipamento desse aqui, que em cereais aplica em 2.000 hectares ano, em cana ele pulveriza 20, 30 mil hectares ano. Então os números são realmente um outro patamar, né, de dimensão mesmo. É interessante, né, a própria altura da cultura, né? Eu estava falando no começo que cana é uma cultura diferente, então a gente começa a pulverizar a cana, aí logo que ela brota, né, faz uma aplicação de herbicida, logo que a cana brota ou até mesmo antes de brotar, e vão tendo algumas outras aplicações se houver necessidade, controle de cigarrinha, outro controle aí de ervas daninhas, até o fim do ciclo. No fim do ciclo, o canavial geralmente está aí com 2,20 metros, 2,30 metros de altura. Então esse equipamento ele foi projetado também para entrar nessa situação. Antes, só um avião aplicaria num canavial de 2,30 metros de altura. Essa máquina aqui a gente consegue erguê-la, né? Ela sobe aí mais 12 centímetros além do que já está aqui. As barras vão a 2,5 metros de altura, então a gente tem entrado em canaviais de mais de 2 metros sem problema nenhum, né? Isso que eu ia te perguntar sobre antes. A gente sabe que antes não existiam tantas tecnologias assim, né? Uhum. E os agricultores, produtores, eles utilizavam muito o Condor 600 no manejo de fitossanitários, né? Quando que essas novas tecnologias entraram? Quando que mudou tudo isso? É interessante, né? Porque as tecnologias, elas vão passando de um equipamento para outros, né? Assim como nos veículos, né? Isso aqui é muito parecido com a indústria automobilística. Então, antes a gente tinha aí alguns equipamentos eletrônicos, um exemplo, um ar-condicionado, só nos carros de luxo. Hoje você já tem praticamente todos os carros. Mesma coisa aqui, né? Essa máquina ela tem telemetria, tem sensor de umidade de temperatura, tem câmeras, tem uma série de dispositivos eletrônicos para facilitar a vida do operador.
todos esses sistemas estão descendo para as famílias menores, né? Hoje nós já temos o pulverizador costal com GPS e telemetria, né? Então, a eletrônica vai se popularizando e vai passando para todas as outras linhas de produto. Né? É uma evolução de todas as famílias. Paulo, muito bom o nosso bate-papo. Paulo, eu tô com o Paulo na cabeça. Eu falei com o Paulo agora há pouco e fiquei com o Paulo. Fábio, muito bom o nosso bate-papo. Tem mais alguma coisa que você gostaria de... Eu gostaria só de vir aqui atrás que quando... Então, vamos chamar o Eduardo aqui? Eduardo, por favor. Quando a gente olha em termos de projeto de máquina, né? Que muda de um pulverizador de cereais para um pulverizador de cana. Então, eu já havia falado do pneu, que é um pneu muito mais largo, né? Mas o que muda bastante é toda essa parte traseira aqui, onde a gente tem o braço de levante, que é o que levanta as barras, onde a gente tem o quadro. Quem conhece essa estrutura, né, em outros equipamentos, está vendo que a máquina de cana é muito mais reforçada. Não só pela utilização, que, como eu já falei, aí são 3 a 4 vezes em horas ano do que os outros equipamentos, mas porque também tem uma outra característica bastante interessante em cana. A máquina ela trabalha um bom período do dia com apenas uma barra aberta, né? O que a gente fala aí, ela trabalha com meia barra. Então, para o equipamento trabalhar com o lado aberto e com o lado fechado, isso desequilibra muito o equipamento. A gente tem que ter essa estrutura toda aqui de trás, né, bastante reforçada, tá? Esse é o único pulverizador que foi dimensionado para trabalhar com um lado aberto e um lado fechado, que é muito comum na cana-de-açúcar. Ô, Fábio, chegou uma pergunta aqui. O pessoal está perguntando sobre os pingentes. Você pode falar um pouquinho para a gente? Posso. Pingentes também é uma coisa... Boa pergunta, porque eu não havia mencionado os pingentes, né? É uma coisa bastante comum da cultura de cana, né? Praticamente só cana usa, algodão usa um pouco, mas o uso é muito comum em cana. Pingentes, né? A gente não montou nessa máquina aqui, mas ainda, né? Mas nessa barra quadrada que a gente está vendo de alumínio, ela é para fixar os pingentes, né? Que são extensões, né? São bicos que eles vão descer lá de cima até aqui embaixo, e isso permite você, dentro da cana-de-açúcar, né? Quando você tem lá as linhas de cana, você vem com um pingente no meio e pulveriza lá embaixo. O pingente ele é utilizado para fazer uma aplicação localizada, para você aplicar um herbicida próximo ali ao solo, sem que tenha contato com a cana, né? Isso é bastante comum na cana-de-açúcar. O pingente também ele é muito usado na cana. Você tem a cigarrinha que ela ataca o pé da cana, né? Um inseto que suga o pé da cana. Então, com o pingente, você consegue descer e aplicar o produto exatamente onde é necessário, né? Isso é bastante comum, bastante utilizado em cana. A nossa máquina é a única que sai já de série com os pingentes montados, já prontos para uso. Olha aí, que grande diferencial, né, para o produtor de cana. E o que mais que tem que complementa aí esse pacote de tecnologia para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo? Tem muita coisa, eu acho que daria para a gente ficar bastante tempo aqui falando, mas é um equipamento que já sai de série com GPS, com piloto automático, né? Ou seja, é uma máquina que você não precisa dirigir na lavoura, ela vai andar sozinha se você passar a informação das linhas de plantio de cana. Ela liga e desliga a pulverização sozinha, né? É o que a gente chama aí de controle de seções. Ela tem uma estação meteorológica, né? Um sensor que a gente fala de umidade e temperatura ambiente, que vão indicando para o operador se as condições climáticas estão propícias. Ela vai gerando mapas de tudo que foi feito em campo para que a usina tenha essa informação armazenada ou até mesmo para ir analisando e melhorando a operação a cada dia. O equipamento sai com câmeras, né, com câmeras de ré, tem todo um pacote aí, mas para os operadores que estão nos assistindo, que eu tenho certeza que são muitos, eles sabem que não tem segredo nenhum, é muito simples operar tudo isso e a gente sempre vai estar ao lado ensinando se for necessário. Muito bom. Então é importante lembrá-los, né? Quem está aí nos assistindo aqui, Eduardo, quem está aí nos assistindo, é importante lembrar que hoje ainda dá tempo, tá? E amanhã também nós estamos com descontos especiais para adquirir sua máquina, bônus exclusivos aí da Jacto com você, né, Paulo?
Exato. Paulo de novo. Só pra, né, é porque ó, chegou um comentário do Paulo. Arbex. É isso, Mas, é o Paulo. Mas eu também não comentei, mas o Rodrigo Madeira, meu colega, já falou mais cedo, quando ele apresentou a linha Uniport, né? Então, só complementando, é um equipamento com um motor de 243 CV, turbo, com gerenciamento eletrônico, você não precisa colocar rotação nenhuma, só põe o joystick para frente, o motor sabe, né, a rotação que ele deve assumir. O equipamento tem tração nas 4 rodas, tem controle de tração para não patinar, tração independente, se uma atolar, as outras 3 continuam trabalhando. Robusto, né? É uma máquina que, com o pneu canavieiro, pulveriza a 25 e se desloca a 45 por hora. Se ela for com o pneu estreito, que algumas usinas pedem, ela pulveriza 35, se desloca a 65 por hora e, para isso, ela tem também o freio ABS. Muito bom. Fábio, chegaram aqui alguns comentários do Paulo. O Paulo está parabenizando pela didática, deixou um parabéns aqui para mim também, pelo desafio de várias entrevistas. Obrigada, Paulo. Está dizendo que amanhã vai estar com a gente de novo na audiência. Obrigada, a gente vai esperar você, viu? E tem também o comentário do José Vitor Salve. Ele está falando parabéns, muito boa sua apresentação, Fábio. E o setor canavieiro necessita de soluções tecnológicas para a redução de custos. É isso mesmo, né? É isso mesmo e assim, evento, né, como esse evento é exatamente isso, é uma grande troca de informações. Professor Paulo Arbex e o professor José Vitor Salve, que fizeram comentários aí, são grandes professores e que nós também aprendemos muito com eles. Então é uma satisfação a gente estar trocando experiências aí. Muito obrigado. Obrigada a você também. Obrigada a vocês que nos acompanharam até aqui e até amanhã. Amanhã tem mais live com convidados especiais. O José Luiz Tejon vai estar com a gente amanhã às 9 horas da manhã. E durante o dia a gente vai falar com vários especialistas da Jacto para tirar todas as suas dúvidas do nosso portfólio de produtos. Obrigada pela companhia e até amanhã.